Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos a mais um devocional da comunidade cristã Hebron. E o texto da nossa meditação hoje está lá em Mateus, capítulo 18, do versículo 21 ao 22. O texto diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Amados, esse é um texto muito precioso que fala sobre uma temática extremamente importante no que se refere à vida cristã, que é o perdão, né? Quando nós falamos de perdão, né, muitas vezes nós ficamos inquietos, né, a esse respeito, pensando quais são os critérios, né, quando perdoar, quantas vezes perdoar, e essa era uma inquietação de Pedro também, né? De repente, Pedro interroga Jesus a esse respeito, né? Ele pergunta: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? E Pedro, né, nos parece se sentir muito benevolente, né, ao perguntar: será que até 7? Né? Mas Jesus diz: não digo até 7, mas 70 vezes 7. E o que Jesus está querendo dizer com essa expressão? Ele está falando de números? Ele está falando realmente de uma quantidade? É claro que não. Jesus está falando, né, de uma expressão que significa, quando Jesus fala para Pedro 70 vezes 7, é uma expressão que significa vezes sem conta, ou seja, vezes incontáveis, ou seja, tantas quantas vezes forem necessárias. E isso é uma reflexão importante para nós, porque quando se trata de perdão, muitas vezes nós desenvolvemos algumas posturas a esse respeito que muitas vezes só nos atrapalham. Né? Então, a ideia, por exemplo, de que será que é tempo de perdoar? Será que eu devo perdoar? Será que eu não já perdoei o suficiente essa pessoa e agora não tem mais o que fazer? Agora eu não perdoo mais, né? E a dúvida de Pedro estava a esse respeito. Quantas vezes perdoar? De repente, Jesus quebra todo esse argumento e diz: tantas quantas vezes forem necessárias, né? E é sobre isso que eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês. Nesses dias de pandemia, né, nesses dias críticos que nós temos vivido no Brasil e no mundo, muitas coisas que nós pensávamos, né, fazer, realizar, de repente foram adiadas, né? E isso de repente mudou a nossa forma de realizar algumas coisas. De repente alguns planos, alguns sonhos, algumas atividades, de repente tiveram que mudar, tiveram que se readequar por conta de toda essa situação. E geralmente quando nós falamos de perdão, nós estamos falando de pendências a resolver. Nós estamos falando de situações da nossa vida que precisam ser sanadas. Eu preciso perdoar alguém ou eu preciso liberar perdão para alguém. E muitas vezes quando se trata sobre perdão, muitas vezes a nossa atitude é de procrastinação, ou seja, de adiamento. Muitas vezes, quando nós estamos vivendo o nosso dia a dia, a nossa vida, a nossa correria, a nossa rotina, de repente nós pensamos: ah, não, isso agora não. Agora eu tenho outras prioridades, eu tenho outras coisas a resolver, né? E eu vou adiando, como se a vida sempre fosse correr no ritmo que está correndo. E eu acredito que um dos ensinamentos, né, que toda essa crise, né, e essa pandemia traz para nós, é que de repente as coisas podem mudar. Né? As situações da nossa vida, elas podem mudar. De repente ocorreu toda essa situação da pandemia e foi algo aparentemente muito pequeno, mas que tomou uma proporção muito grande, que afetou a vida das pessoas de diversas maneiras, inclusive mudando uma série de rotinas e de atividades, de formas de se relacionar. E de repente nós nos damos conta de que as coisas não caminham no mesmo ritmo, elas podem mudar. De repente eu preciso resolver alguma coisa e não dei a atenção necessária e agora talvez eu já não consiga resolver da maneira como gostaria. Então, isso é importante refletir, porque muitas vezes nós pensamos: não, deixa para depois, deixa para depois, deixa para depois. E procrastinando, nós acreditamos que não, um dia se resolve. Mas eis que muitas vezes as situações mudam e eu já não consigo mais resolver. Ou pelo menos não consigo resolver da maneira que gostaria. Então, quando se trata de perdão, se existe alguém que você precisa perdoar, se existe alguém que você precisa liberar no seu coração. De repente, alguém que já te pediu perdão e você não conseguiu liberar essa pessoa, né? Alguém que você guarda algo no seu coração contra ela, é muito importante que nós tenhamos essa prontidão para perdoar, né? Porque de repente as coisas mudam, a vida muda. Hoje nós estamos aqui, amanhã podemos não estar. Né? E eu acredito que essa situação da pandemia, ela mostra isso para nós, o quanto a nossa vida ela é transitória, o quanto as coisas que nós acreditamos ser tão certas, né, está
tão consolidadas, de repente elas podem mudar. E de repente nós nos vemos numa outra condição. Então toda essa situação nos mostra que as situações de fato podem mudar, e é por isso que é tão importante ter um coração resolvido. E quando nós falamos de perdão, é exatamente nessa direção, entendendo que a partir das palavras de Jesus, ele está mostrando para nós que é preciso haver uma prontidão para perdoar, né? Ou seja, muitas vezes nós gastamos muito tempo com os nossos argumentos, muitas vezes nós gastamos tempo pensando, mas será que eu perdoo? Ah, mas essa pessoa eu já perdoei tantas vezes, ah não, essa pessoa eu não posso perdoar, ela fez uma coisa muito grave, de repente nós gastamos uma série de tempo, né, elencando argumentos para não perdoar, e isso só está fazendo com que o meu coração esteja preso nessa situação, não resolvido a esse respeito, o coração da outra pessoa também está preso nessa situação, quando de repente nós poderíamos ter uma atitude, né, perdoadora, nós poderíamos liberar esse perdão, e isso poderia trazer cura, poderia trazer libertação para a vida, tanto a minha vida quanto a vida do outro. Então a primeira coisa que nós aprendemos com esse texto é pensar, nós precisamos estar prontos a perdoar, porque de repente a vida pode mudar, as circunstâncias podem mudar, e se essa pessoa não estiver mais aqui, se eu já não conseguir de fato resolver essa pendência. Então se existe algo no seu coração contra alguém, se você identifica isso, se você percebe, existe algo que pesa no seu coração a respeito de alguém, existe algo que você precisa liberar, né? Você precisa pedir perdão para alguém, ou você precisa liberar alguém que já te pediu perdão. Então, faça isso, não deixe para depois, não procrastine, porque de repente as coisas mudam. E será que você vai conseguir fazer isso ainda? Então, seja pronto para perdoar. Né? Busque em Deus ter um coração perdoador. Lembre que você e eu tínhamos uma dívida impagável, mas que Deus, através de Jesus, pagou a nossa dívida. Então, por que nós não podemos perdoar o nosso irmão? Por que de repente nós não podemos ter um coração cheio de graça, de misericórdia e agir uns para com os outros da maneira como o próprio Deus agiu para conosco? Então pense sobre isso, sobre prontidão. E ao invés de elencar argumentos, de ficar listando os motivos pelos quais eu não devo perdoar, esteja pronto a perdoar e faça isso tantas quantas vezes forem necessárias. Não fique guardando no seu coração argumentos contra quem quer que seja, mas libere o seu coração. E quando você perdoa alguém ou quando você pede perdão para alguém, existe uma operação de cura na sua vida. Existe uma operação que te liberta. Né? Existe algo que liberta você de toda essa prisão, de toda essa pendência aí que aprisionava o seu coração. Então pense a esse respeito. Esse é um tempo onde de repente uma série de outras atividades da sua vida estão paralisadas. Então aproveite para olhar para você mesmo, para avaliar suas emoções, para avaliar o seu coração, para avaliar aquilo que pesa, aquilo que te incomoda a respeito de alguém. Existe alguma situação que precisa, que carece de perdão? E se você identificar alguma situação como essa, seja pronto em resolver, seja pronto em perdoar, em liberar perdão, seja pronto em resolver essa situação, e mesmo que seja alguém que de repente você diga, mas essa pessoa não merece. Lembre que eu e você também não merecíamos, mas Deus agiu para conosco com graça e misericórdia. E assim Ele deseja que nós ajamos uns para com os outros. Então pense a esse respeito, avalie o seu coração, reflita sobre como você está a esse respeito e seja pronto. Busque resolver todas as pendências, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã, mas nós podemos sim a cada dia buscarmos em Deus ter um coração resolvido. E se você resolver as suas pendências, se você perdoar, se você pedir perdão, se você resolver seu coração nessa área, certamente isso vai trazer um tempo de cura, né? De libertação, de restauração para a sua vida. Lembre disso, o perdão é libertador, o perdão é restaurador de relacionamentos, o perdão constrói pontes onde muitas vezes havia grandes abismos. Então, lembre disso, medite nessa palavra, guarde isso no seu coração, se avalie e resolva o seu coração em Deus. Que Deus os abençoe, dê uma semana de bênção, de edificação na presença do Senhor e até o próximo devocional. Até lá!